Olá, estamos aqui para mais um podcast com a Ivana. A Ivana, que é aí, né, a dona do Ivana RH de Resultados, e eu que faço parte dessa equipe, me chamo Samantha, e nós vamos falar um pouquinho sobre RH de Resultado. Olá, Ivana, vamos conversar. Vamos Vambora. conversar. Rapidamente, se puderes te apresentar para os RHs que estão nos assistindo. Então, meu nome é Ivana, trabalho já há mais de 18 anos com RH e hoje eu sou mentora de profissionais de RH, né? O meu sonho é transformar todos os RHs que são bonzinhos, RH faz tudo, em RHs que efetivamente gerem valor para a empresa, que tragam resultados. Legal, Ivana, esse podcast vai ser um podcast de polêmicas suas. E nós vamos começar com a primeira polêmica. Nós vamos falar de desligamento. Ivana, na tua percepção, quem é o responsável por fazer o desligamento? É o RH ou é uma outra pessoa? Quem é essa pessoa? Então, quem é responsável por realizar desligamentos é o superior imediato da pessoa que vai ser desligada. Ou seja, é o gestor. Quem tem que olhar no olho do colaborador e dizer para ele que ele não faz mais parte da equipe e que ele não faz mais parte da empresa é o líder dele. É essa pessoa que acompanha ele no dia a dia. Não é função do RH fazer desligamentos, tá? O RH, ele faz, se o RH faz atividades de DP também, aí ele vai fazer a rescisão. Outra coisa que o RH faz é a entrevista de desligamento, que geralmente é quando o funcionário vem assinar a rescisão, o RH faz uma entrevista para pegar as percepções ali do colaborador sobre o que a empresa tem de bom, o que a empresa tem de ruim. Agora, quem desliga, quem demite é o gestor. A decisão final é sempre do gestor. Então, se hoje na sua empresa é o RH que está demitindo, tá errado. É o gestor. É o gestor que tem que demitir. É ele que acompanha o funcionário no dia a dia. Não é o RH que está acompanhando o funcionário no dia a dia. É o gestor. Então, a decisão final é do gestor. Legal. E agora falando sobre funções de RH, você falou de DP, né? Só para a gente deixar claro, assim, o que é função de RH e o que é função de DP, né? Qual é a diferença dos dois? Qual é a função deles? Então, o DP, hoje, ele trabalha linkado muito a questões trabalhistas, certo? Então, o DP geralmente é o setor que fecha a folha, que cuida dos encargos, que faz gestão de benefícios, certo? E o RH trabalha mais com contratação, né? Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, gestão do clima organizacional. Existe uma diferenciação entre RH e DP, mas são setores que trabalham muito pertinhos. Eu digo assim, eles têm que ser um parzinho. Eu não gosto de empresas que separam RH e DP. Para mim, RH e DP tem que ser um setor só, ok? Então, tem muitos profissionais que ainda fazem as duas funções. Faz tanto DP como faz RH. E não está errado. Só vai estar errado se esse profissional estiver sobrecarregado. Aí está errado. Aí cabe uma conversa de alinhamento para dizer assim, olha, fazer tudo isso que eu faço não está dando. Olha aqui minha descrição. Precisamos contratar alguém para me auxiliar. Ou se de repente a pessoa, cara, eu não suporto DP. Então, ela tem que ter uma conversa de alinhamento. Olha, hoje eu faço RH e DP, mas eu quero chegar um dia que eu não quero mais fazer DP. Sim. É possível aqui? Podemos traçar um plano para chegar nesse objetivo? Ou às vezes é o contrário. O profissional faz RH e DP, mas detesta RH, só quer DP. Também cabe uma conversa de alinhamento. Ok? Mas não tem problema fazer as duas funções, desde que o profissional não se sobrecarregue. Tem problema alguém do RH fazer alguma coisa de DP? Não tem. Tem problema alguém de DP auxiliar no RH? Não tem. Por isso que eu digo que RH e DP são setores muito parecidinhos e eles devem caminhar sobre uma mesma gestão. Caminhar juntos, inclusive, Caminhar né? juntos. Certo. E falando ainda sobre RH, né? Qual é a principal diferença, ou qual é a diferença que tu traz sobre um RH tradicional e um RH de resultado, né? Que tu falas tanto de RH de resultado. E qual é a diferença dos dois? Um RH tradicional, ele é um RH mais operacional. Ele executa. Muitas vezes ele sabe que tem os problemas, mas ele não entende que ele pode ser um protagonista para resolver esses problemas. Vou dar um exemplo. O RH tradicional, muitas vezes ele vê assim, a gente tem um problema aqui de liderança. Os líderes não sabem ser gestores de pessoas. Daí ele fica ali executando o trabalho dele, reclamando dos líderes. O RH de resultados, ele já pensa assim, não, peraí, essa empresa aqui tem um problema de desenvolvimento de líderes. O que eu posso fazer para resolver isso?
que eu posso trazer como uma solução? Poxa, eu vou trazer um programa de desenvolvimento de líderes, eu vou fazer um plano de ação anual, pensando no que eu posso fazer para melhorar. Então, o RH de resultados, ele trabalha com um planejamento e ele sempre pensa no resultado da ação. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse problema com as lideranças. Eu trazendo esse treinamento de liderança, vai resolver o problema? Vai dar resultado? Poxa, acho que só um treinamento não vai dar resultado. Então, quem sabe eu vou fazer um treinamento de liderança, depois eu vou fazer um PDI de acompanhamento. Pô, vai dar resultado? Ou já vai dar resultado. Então, o RH de resultados, ele está pensando nisso. Né? Não fazendo ações soltas, não só executando e achando que ele é uma vítima da empresa, do sistema, dos funcionários, do diretor. Não, ele não é uma vítima. Ele tem que se ver como um protagonista. No método RH de resultados, eu faço uma mentoria sobre travas com as minhas alunas e geralmente a gente percebe ali o quanto elas não percebem o poder que elas têm de influenciar os outros. E o RH de resultados, ele tem que ter essa consciência de que uma ação dele pode influenciar a empresa inteira, pode aumentar a lucratividade da empresa. E a maior parte dos RH não consegue enxergar isso. Né? Então, o RH tradicional, ele executa. RH de resultados, ele traz soluções. Legal. Falando de soluções, de estratégia, de treinamento, enfim, várias coisas que tu trouxe aí, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho o que é função de RH e o que não é função de um RH. Porque isso, às vezes, dentro da organização fica muito confuso, né? Às vezes o RH vai fazer coisa que não é função dele. E deixa de estar fazendo e planejando e pensando em coisas que é função dele. Tu pode trazer um pouquinho pra gente sobre isso, Ivana? Sim, isso é muito comum. Geralmente eu sou contratada para fazer consultoria na empresa. Então eu entro na empresa e às vezes eu tomo uns sustos, assim. Deixa eu contar um exemplo. Eu entrei numa empresa que tinha lá, acho que 3 pessoas ou 4 no RH. E eu comecei a prestar consultoria lá e eu ia uma vez por semana, não lembro. E eu começava a ver que tinha umas caixas com um monte de papel lá. E um dia eu perguntei, o que é essas caixas com esses papel aqui? E aí elas olharam para mim e falaram, isso aí é papel picado, é papel pra gente picar, para triturar, na máquina de triturar papel. E eu falei assim, nossa, mas vocês acumulam tanto papel assim para triturar? E elas assim, não, é o papel da empresa inteira. Aí eu falei, é sério isso? Eu uso muito nos meus memes um cachorrinho que olha assim e diz, é sério isso? Vocês trituram o papel da empresa inteira? Tá, mas por quê? Porque o presidente disse que é pra gente triturar. Então, 100 funcionários mandavam todos os papéis para elas triturar. Aí eu falei, tá, e como é que vocês fazem isso? Quando a gente vai tomar café, aí cada uma vai e fica 15 minutos triturando o papel. E daí eu falei, gente, isso não é função da RH. E daí, olha só, daí que tá, né? Eu disse, beleza, tem que triturar o papel, alguém tem que triturar, e agora eu vou entender. Então, não é chegar e dizer assim, ó, ser um RH autoritário. Ó, a partir de hoje a gente não tritura mais papel. Não, eu fui entender, tá? Por que tem que triturar o papel? Sentei com o presidente e perguntei, ó, as meninas lá estão triturando papel, por que tem que triturar? Porque se triturar é mais barato para vender para reciclagem. Eu falei, ok, vou verificar isso. Tem certeza? Não sei. Quem é o responsável pela reciclagem? É o fulano de tal lá da outra sede. Liguei pro fulano. Olha só, tem que ser triturado para... Não. Nem precisava triturar. Eles estavam há 1 ano triturando papel. Não precisava. Não era mais barato. Criei um procedimento. Como que vai funcionar a reciclagem agora? Quando for documentos confidenciais, cada um tritura o seu papel. Quando não for documentos confidenciais, é só colocar lá na caixa tal, no lugar tal, e da coleta, reciclagem, atitudes que incentivam a vida. Divulguei o procedimento, conversei com o presidente antes, obviamente, claro. Nós estamos mudando isso, e pronto, o RH não ficou mais triturando papel. Então, muitas vezes o RH fica ali executando coisas que não fazem nada de parte da função dele. Então, aí, às vezes, a empresa está pagando caro por um profissional de RH que poderia ser aproveitado para dar muito resultado para a empresa e está ali todos os dias, 15 minutos, triturando papel. No horário do café ainda. Certo. E deixa eu falar mais aqui sobre essas questões que não são função de RH, né? Fazer desligamento não é função do RH, é do gestor. Dar feedbacks não é função do RH, é do gestor. O RH pode, sim, acompanhar feedbacks, até dar alguns feedbacks para o gestor ver como que faz, acompanhar, ajudar o gestor nessa função do feedback, dar treinamentos para o gestor aprender a fornecer feedback, mas quem fornece feedback
É o gestor. Resolver conflitos não é função do RH. Quem resolve conflitos também é o gestor. Então, da mesma forma que eu falei do feedback, RH pode acompanhar, pode treinar, pode trazer um terceiro para treinar, mas não é função do RH. Cuidar da manutenção não é função do RH. Cuidar do café não é função do RH. Resolver todos os problemas da empresa não é função do RH. Então, RH, cuidado. Você não é um salvador da pátria. Você tem que ter um plano de ação para que você faça aquilo que é a sua função e aquilo que vai dar resultados para a empresa. Legal, o quanto é importante, né, Ivana, se posicionar e entender o que é meu e o que não é meu, né? Ivana, vamos falar sobre algo que é muito importante dentro do mundo dos RHs, assim, que eu percebo o quanto é desafiador para a gente quanto RH, né? Que é a contratação. Hoje, o contratar, eu acho que sempre foi e continua sendo uma das coisas que eles mais nos contratam, né? Gostaria de um colaborador novo, enfim. E como contratar de forma assertiva? Como que a gente faz isso? Porque é um mistério, né? Saber se aquela pessoa vai dar certo. Só que existe técnica para saber se aquela pessoa vai dar certo. Existe. Né? E eu até estruturei um conteúdo que eu chamo de 12 etapas, 12 passos para uma contratação assertiva, né? Eu vou falar resumidamente aqui, mas é entender muito bem o perfil da vaga. Legal. Tá? Alinhar esse perfil, o RH conhecer o que essa pessoa vai fazer. Muito RH, ele é tão faz tudo que o gestor chega e diz assim, contrata tal pessoa, ele já sai fazendo o triângulo do currículo. Calma. Muitas vezes, aquilo que o líder pensa não é nem o que é importante. Também vou contar um exemplo. Um dia a gente chegou para fazer uma vaga de analista de crédito e cobrança. E a gente foi alinhar o perfil com esse líder. Né? Era uma líder. E eu falei, o que tu quer desse analista de crédito e cobrança? E a líder falou para mim, eu quero uma pessoa proativa. Quero uma pessoa proativa. Eu falei, tá, mas vamos ver aqui a descrição de cargos. Olhamos a descrição de cargos da pessoa. Fazer conciliação bancária. Tá, para fazer conciliação bancária, precisa de atenção, foco, organização. Aí a gente foi olhando as funções, tudo precisava de atenção, foco e organização. Nada daquilo que a pessoa ia fazer necessitava necessariamente de proatividade. Então, olha só, a gente ia sair dali, ia contratar uma pessoa proativa e ia botar para fazer atividades operacionais. Sim. Então, a gente já ia começar a contratação errada. Então, é entender do perfil da vaga, auxiliar o gestor com esse perfil da vaga, né? E depois tem uma série de estratégias, que daí até quero mostrar, que eu escrevi esse livro, que é os 12 princípios essenciais do recrutamento e seleção. É um passo a passo para quem é gestor, porque muitas vezes tem gestor que não tem RH e quer contratar, e é um passo a passo para o RH também aprimorar, né? Então, aqui eu ensino recrutamento e seleção por competências, do dicionário de perguntas, tem vários modelos de descrição de cargos, como extrair esse perfil, né? Porque tem RH que não sabe extrair o perfil também, né? Da vaga. Chega, fala as coisas, ele não sabe que competência tem que ter. Legal, e até para o RH ensinar o próprio gestor, né? Para estar fazendo a contratação. Pode comprar o livro. Tem RH que já comprou o livro e faz workshops da leitura do livro. Que legal. Para que os gestores aprendam também a contratar. Que legal. Bom, agora para a gente concluir esse podcast, né, esse nosso momento, para 2024. Vamos falar aí do próximo ano, visto que o RH é muito visionário e nós temos que ser também. O que é, né, ser um RH de resultado em 2024? O que esse RH precisa olhar para 2024 de forma diferente? Então, um RH de resultados, nesse momento aqui, que é final do ano, ele já está fazendo o planejamento de 2024. Então, para o seu 2024 ser um ano bom, você já tem que estar planejando hoje. Planejando o quê? Fazendo o seu calendário de ações de endomarketing. Então, já tem que estar fazendo pesquisa para saber o que vai propor do endomarketing para o ano que vem. Já tem que estar com o seu plano de ação, pensando quais ações eu vou continuar em 2024, que eu faço em 2023 e estão dando resultados, e eu vou continuar em 2024. Quais ações que eu não quero continuar em 2024, então para quem que eu vou passar, ou se eu vou parar, ou se eu vou delegar. Então já deve estar montando esse calendário, né? Já deve estar montando aí as estratégias para resolver os principais problemas que apareceram em 2023. Então, um RH de resultados, agora nesse final de ano, está focando em fazer um bom PA de RH, né, que é plano de ação de RH, para começar 2024 já arrasando.
Esse negócio de que vai começar depois do carnaval é RH bonzinho. É RH que não é reconhecido e valorizado. RH que quer ser bem pago, reconhecido e valorizado, trabalha com plano de ação e já tem que estar trabalhando no plano de ação agora. Legal, legal. Ivana, quero te agradecer por esse bate-papo, muito obrigada. E quero agradecer a todos que estiveram conosco, né? Mais um podcast para os RHs